Atender clientes fora do horário do expediente pode parecer produtividade, mas isso está drenando a tua energia. Na semana passada, eu fiz um vídeo bem legal, onde eu expliquei que a rotina, ela não é um destino. Ela serve como uma ferramenta para você alcançar o teu objetivo. Pois bem, e justo nessa semana que eu fiz esse vídeo sobre rotina, e eu até me dispus a daqui 3 meses reavaliar a minha rotina para verificar se ela está cumprindo o seu papel como ferramenta para alcançar o meu objetivo ou está sendo simplesmente como um destino e para mim poder consertá-lo, digamos assim. Mas não precisou de 3 meses porque aconteceu algumas coisas na minha vida, situações na minha vida que me fizeram refletir sobre alguns aspectos e que vou estar compartilhando nesse vídeo. Pois bem, na semana passada eu comecei as minhas atividades laborais. Eu comecei a trabalhar na Câmara de Vereadores como assessora jurídica e comecei a trabalhar no meu escritório de advocacia, atendendo os clientes, cumprindo prazos e por aí vai. O que acontece? Na sexta-feira, eu acordei muito cansada. Eu acordei muito esgotada. Não conseguia nem sair da cama. Tava muito difícil para mim acordar. E para mim estudar também foi muito difícil. Eu não estava conseguindo me concentrar nos meus estudos. E aí eu fui refletir sobre a rotina da minha semana para mim avaliar o que estava acontecendo para eu estar nesse esgotamento como eu estava na sexta-feira. E aí eu percebi que o problema não é a alta demanda. O problema é o limite. E vou explicar por quê. Na semana passada, eu atendi muitos clientes por WhatsApp, até por Messenger eu atendi alguns clientes, e em horários aleatórios. Então, por exemplo, eu estava em casa, que era o meu momento de descansar, já tinha terminado o meu expediente, mas eu ainda estava atendendo clientes. Na quinta-feira, eu fiz o almoço atendendo clientes. Eu fui almoçar atendendo clientes. O que acontece isso? A partir do momento que você não coloca um horário, o teu cérebro, ele não descansa. Então, eu estava fazendo atividades físicas, mas estava atendendo e respondendo clientes. Eu estava almoçando, mas estava atendendo clientes também. Eu estava descansando, assistindo um filme ou uma série, mas o celular tocava e eu atendia os clientes. Eu acabava respondendo. E qual que é o problema disso? O problema é que a partir do momento que você não coloca limites, você não está respeitando a si próprio e respeitando o limite que tem que ser dado para que o teu cérebro possa descansar. Porque não é simplesmente só responder uma mensagem. Você vai ter que pensar na mensagem que você vai responder. Na semana passada, quando eu ia responder a mensagem, eu tinha que acessar o processo no sistema da justiça para mim ver qual era a última movimentação, para mim poder explicar para o cliente. E isso faz com que o cérebro não desligue, ele não descansa. E, consequentemente, acarreta de você sentir um esgotamento mental, você cansar. E, na verdade, esse problema de não colocar limite, eu trago agora, mas na verdade ele já vem de muito tempo, porque há muito tempo eu não coloco limite e em qualquer hora do dia, seja de manhã, tarde, noite, eu sempre atendi os clientes. Somente agora, no período que eu decidi estudar para concursos, que no período da manhã eu não respondo ninguém, mas logo quando eu encerro o ciclo de estudos da manhã, eu pego o celular para verificar se algum cliente entrou em contato e já começo a responder. Sendo que o correto seria colocar um limite e um horário já pré-estabelecido para responder os clientes. Para quê? Para que não te sobrecarregue. Esse problema eu já carrego há bastante tempo, mas eu não sabia que isso impactava muito a minha qualidade de vida. Eu não achava que você simplesmente só responder, isso não interferiria
no teu cérebro descansar. Eu não sabia disso. Mas aí eu tive essa percepção e ficou muito claro para mim que é necessário ter limites, colocar limites para que o teu cérebro ele não se sobrecarregue e você consiga ter os horários adequados. Isso é muito legal porque, principalmente para quem advoga e estuda para concursos públicos, é importante ter um planejamento semanal de tudo aquilo que você vai fazer e está disposto a fazer nessa semana e colocar horários para atendimento ao cliente. Então, o que eu fiz? Na sexta-feira, quando eu descobri que o motivo de eu estar com esse esgotamento mental, essa canseira, era a falta de limites, eu fiz um planejamento mais detalhado. Não que eu já não fizesse planejamento, porque eu gosto de planejar a minha semana, assim eu consigo ter um pouco de previsibilidade, por mais que às vezes nem tudo sai como planejado, parece que eu sinto um alívio sabendo que eu fiz um planejamento e fica tudo mais previsível para mim, um pouco mais previsível, porque a gente sabe que nós, advogados autônomos, tudo pode acontecer numa semana nossa, né, numa semana comum. Mas, enfim, quais foram as lições que eu aprendi quando eu tive essa percepção de que é necessário colocar limite para que você consiga dar conta de tudo? Fazer um planejamento. Então, na sexta-feira mesmo, eu fiz um planejamento da minha semana, dessa semana aqui que eu tô gravando esse vídeo, e o planejamento ele ficou muito mais detalhado. Então, eu coloquei no meu planejamento o que eu tenho que fazer no período da manhã, de tarde e de noite. E o segundo ponto é que dentro do meu planejamento, eu já coloquei os horários pelos quais eu tenho que responder o cliente. Então, eu coloquei já os horários pré-determinados onde os clientes eles serão respondidos. Terceiro ponto é colocar no status do WhatsApp o horário em que serão respondidas todas as mensagens do cliente. Isso faz com que a informação ela fique clara para o cliente, que se porventura ele mandar uma mensagem, por exemplo, de manhã e você irá responder a mensagem só à tarde, ele já ficará ciente de que você só responderá a mensagem dele no período da tarde. Como que foi a minha experiência hoje gravando esse vídeo? Bom, hoje pela manhã eu não estudei, porque eu tive que ir para a Câmara de Vereadores, que tinha uma reunião lá com a presidente, e mesmo assim alguns clientes, eles me mandaram mensagem. Não respondi, deixei para responder hoje à tarde, que é o horário que eu coloquei que eu responderia aos meus clientes. Um outro detalhe, alguns clientes entraram em contato comigo ontem, que era domingo, e eu também não respondi, porque, obviamente, domingo é um período de descanso, não era nada urgente, deixei para responder hoje, no período da tarde. Enfim, eu acho que é muito importante colocar limites. E isso vale muito para quem tem a perspectiva de alcançar um objetivo que seja diferente, um objetivo profissional que seja diferente daquele o qual você está atualmente. Então, no meu caso, eu sou advogada, né, e atuo de modo particular, mas eu almejo um cargo público. Então, num primeiro momento, parece difícil, e é difícil mesmo, você conciliar a advocacia com os concursos públicos. Mas, se você fizer um planejamento e colocar limites, principalmente na questão do atendimento advogado-cliente, eu acredito que isso irá reduzir a, a questão de você se sentir muito sobrecarregado. Pois bem, a reflexão de hoje foi essa, que é necessário colocar limites para que você tenha tempo de qualidade para quando estiver descansando, para quando estiver, por exemplo, lendo um livro. Você não faça multitarefas, porque eu, por exemplo, eu estava montando uma petição inicial aqui e tinha cliente me mandando mensagem. Se eu fizer essa multitarefa, peticionar um processo, por exemplo, e atender o cliente, eu chego em casa, eu chego cansada, porque o cérebro ele fica alternando atividades e isso consome muita energia do cérebro. Então é uma coisa também que eu aprendi. Então, basicamente, a gente precisa colocar limites de horários para que você não drene a tua energia e possa fazer outras tarefas que vão consumir energia, como, por exemplo, estudar. Espero que esse vídeo agregue na vida de todos vocês, de quem vai assistir esse vídeo, e é isso aí, a gente se vê no próximo. Tchau!